Ele é chamado de Huanghe, o Rio Amarelo, o berço da civilização chinesa, e também o seu pesadelo mais antigo. Suas águas douradas nutriram reis e impérios, mas também destruíram cidades inteiras. Por milênios, os chineses acreditaram que o rio tinha alma própria, viva, temperamental e impossível de controlar. Quando o povo vivia em harmonia com a natureza, o rio corria calmo. Mas quando os homens se enchiam de ganância e orgulho, o espírito das inundações despertava e o Rio Amarelo se tornava um deus furioso. Nas antigas lendas taoístas, dizia-se que o responsável pelas inundações era o deus Gong Gong, senhor das águas e das tempestades. Ele governava os rios do norte com mãos de ferro, e seu temperamento era tão imprevisível quanto as correntezas que comandava. Quando irritado, ele bateu a cabeça na montanha Buzhou, quebrando o pilar que sustentava o céu. A terra inclinou-se, os mares invadiram as planícies, e o Rio Amarelo tornou-se a fronteira entre o mundo dos vivos e o dos espíritos. Desde então, cada enchente era vista como um castigo divino, uma lembrança de que a natureza não obedece ao homem. Com o passar dos séculos, o medo tornou-se tradição. Durante as cheias, aldeões deixavam oferendas às margens do rio. Arroz, incenso e até bonecos feitos de palha, representando sacrifícios humanos que, em tempos antigos, eram lançados nas águas para acalmar os deuses. Quando a chuva caía sem parar e o rio subia, dizia-se que os espíritos das águas estavam famintos. Acreditava-se que almas antigas, afogadas em enchentes passadas, vagavam pelo fundo do rio, puxando para baixo qualquer um que ousasse atravessá-lo durante a tempestade. Mas houve um homem que desafiou o próprio destino. Seu nome era Yu, o Grande, herói lendário que enfrentou o Rio Amarelo e pôs fim às maiores inundações da história. Diferente dos outros, ele não tentou lutar contra o rio, tentou compreendê-lo. Durante 13 anos, caminhou ao longo das margens, estudando o curso das águas e ouvindo seus sussurros. Com a ajuda de deuses e dragões, escavou canais e represas que redirecionaram as correntes. Quando terminou, o rio finalmente se acalmou. O povo o chamou de o Domador das Águas, e ele se tornou o primeiro imperador da dinastia Xia. Mas a paz durou pouco. Séculos depois, o equilíbrio se quebrou novamente. As cheias voltaram, e com elas as histórias de espíritos vingativos que habitavam o fundo do rio. Pescadores contavam que, nas noites de lua cheia, viam figuras humanas emergindo da névoa, caminhando sobre as águas e desaparecendo de repente. Outros diziam ouvir vozes chamando por ajuda, como se os mortos pedissem para voltar à superfície. Para muitos, o Rio Amarelo era um portal entre mundos, um espelho que refletia tanto a vida quanto a destruição. Para os mestres taoístas, o rio não era um inimigo, mas uma manifestação do Tao, o fluxo natural do universo. Eles ensinavam que resistir à correnteza é sofrer, mas fluir com ela é alcançar a sabedoria. Assim como o rio destrói, ele também renova. Das cinzas das enchentes nasciam solos férteis, novas aldeias e novas histórias. O Rio Amarelo simboliza o próprio ciclo da existência: nascimento, destruição e renascimento. E talvez seja por isso que os antigos diziam: o rio é paciente, mas nunca esquece. Ainda hoje, o Huanghe corre pelas planícies da China, carregando consigo a memória de impérios e civilizações perdidas. Suas águas continuam douradas não apenas pela areia, mas pelas almas que, segundo a lenda, ainda o habitam. O Rio Amarelo é o lembrete eterno de que a natureza não é boa nem má, apenas viva, e que todo poder, quando esquecido do equilíbrio, se transforma em destruição. Gostou dessa lenda ancestral? Então se inscreve no canal Curiosidades Rápidas e descobre mais histórias ocultas do Oriente.